Shalom, Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, alô! Nós temos Momento do Hebraico, pessoal, quarta temporada, 13ª aula da quarta temporada. Estamos estudando na quarta temporada, por escolha de vocês, o maravilhoso livro de Yehoshua, A Conquista da Terra, é o título da quarta temporada. Estamos na 13ª aula, que corresponde exatamente a textos do 13º capítulo desse livro incrível, que dá o pontapé inicial para a parte dos Neviim, dos profetas. Os profetas começam exatamente com o livro de Yehoshua. Então, abra o seu coração e vamos para a nossa 13ª aula. O capítulo 13 de Yehoshua, assim como o capítulo 12, tem pouquíssimas coisas para nós comentarmos em si. Mas, de qualquer forma, vamos ler os textos para você aprender palavras em hebraico, rever algumas que vocês já viram, aprender a pronúncia da leitura do hebraico bíblico, que é um pouquinho diferente do hebraico moderno, e, se você abrir o coração, tenho certeza que o Eterno vai falar contigo em algum momento. Então vamos lá, capítulo 13, vamos para o verso 1. Verso 1, que nos vai dizer, que nos vai trazer o seguinte: Vi Yehoshua, e Yehoshua, Zaken, era velho, estava velho. Era velho ou estava velho. O verbo ser ou estar no hebraico é subentendido, muito parecido com o inglês, o inglês. Vi Yehoshua Zaken, e Yehoshua era velho, ou estava velho. Agora preste atenção nessa expressão, que ela vai se repetir em muitos textos, especialmente quando a Escritura se refere a servos do Eterno. Abraham, Yitzhak, Yaakov, entre outros. Bayamim, entrado, esse bet aqui é no ou na, nos ou nas. Aqui no caso, qual é o contexto? Bayamim. O que é Yamim? Yom em hebraico é dia. Yamim, dias. Interessante que o plural da palavra Yom, Yamim, não tem o Vav. Ele é completamente apagado da palavra. Na palavra Yom, nós temos o Vav. Yom. Mas quando vai para o plural, ele simplesmente some. Yamim, dias. Entrado nos dias. O que significa isso? Bom, traduzindo para o português, essa expressão antiga, significa ele era velho. Reforçando o que está aqui no primeiro termo, Zaken, que significa velho, idoso. Mas faz algum sentido ele chamar aqui de idoso e aqui mais um pouco na frente colocar uma outra expressão? O hebraico bíblico, ele várias vezes faz isso. Ele coloca uma expressão e reforça a mesma expressão usando outras palavras. Vou dar um exemplo. Imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, são palavras completamente... Imagem e semelhança são palavras completamente parecidas, sinônimos, e uma reforça a outra. O caso aqui, traduzindo a palavra, significa isso. Mas
O que realmente, ao pé da letra, significa Ba-Yamim? Ba, entrar. Ba-Yamim, nos dias. Só significa isso, velho? Não tem outro significado? É claro que tem, gente. Por isso que você está aprendendo o hebraico bíblico, palavra por palavra. Porque quem entende o hebraico bíblico, palavra por palavra, é óbvio que não simplesmente vai ler esse texto e vai ler que Yehoshua simplesmente era velho. E não precisava usar tantas palavras assim para isso, sendo que Zaken já dizia tudo, né? O que queria dizer o texto. Para que gastar tanta palavra só para afirmar que ele realmente era velho? E é óbvio que ele era velho. Alô! Foram 40 anos no deserto. Então, no mínimo, se ele era um guerreiro durante os 40 anos, o início dos 40 anos no deserto, ele já era um guerreiro, já era um homem de guerra, ele tinha de 20 anos para cima. Então, se passaram 40 anos, no mínimo, e já tem 5 anos aí que se passou aí, no capítulo 13, já tem 5 anos o povo na terra, então já tem 45 anos. Se no mínimo ele tinha 20, ele tinha no mínimo 65, ele já é velho. Porém, a gente sabe, que ele mesmo vai dizer, um pouco mais na frente, que ele tinha 40 anos quando o povo tinha saído do Egito. Então ele tinha agora no mínimo 85 anos. Isso é óbvio, que ele era velho e isso é óbvio. Ele não era nenhum mancebo, hein? Ele não era nenhum galalau, hein? Alô? Ele já era velho. Mas você que está aprendendo o hebraico bíblico, você pode ir um pouco mais além, um pouco mais a fundo do que uma simples tradução bíblica. Que a tradução, na verdade, não tem por objetivo trazer tudo o que o texto diz. A tradução bíblica, o tradutor bíblico, ele tem por objetivo fazer você compreender mais ou menos o que o texto quer dizer. Porque é impossível fazer uma tradução exatamente disso, de qualquer língua, exatamente do que os termos estão dizendo, porque cada idioma tem as suas expressões idiomáticas, tem o seu contexto, tem a sua época, o seu costume, né? as suas gírias do dia a dia, os seus ditados, que é algo muito importante numa língua, os ditados, que dificilmente traduzindo para outra língua se entenderá. Então, o tradutor, ele tem a função de entender bem aquela língua, de compreender bem o contexto, de compreender bem o que se passa na época, os costumes, para fazer uma tradução o mais simples possível para a pessoa, pelo menos, entender o contexto. Lembre, saiba disso. Todo texto que você lê da sua Bíblia aí, traduzida aí, você está lendo apenas um contexto do que está acontecendo. E muitas vezes não é bem o que o texto diz. Você entende uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque o tradutor ele não entendeu, ele não compreendeu o que o contexto dizia. Ou muitas vezes aquele tradutor ele era muito ligado a determinadas vias religiosas, meios religiosos, que a maioria das vezes aconteceu isso. Os tradutores eles não eram simplesmente acadêmicos, isentos, imparciais, eles eram parciais, eles eram comprometidos com determinadas linhas religiosas e ele fazia a tradução de acordo com o que ele acreditava. Gente, a maioria das traduções bíblicas são de tradutores religiosos, sejam cristãos, sejam judeus. Então, todos estão em maus lençóis. Porque ele vai ter a tradução bíblica, ele vai ter uma compreensão bíblica, mas muitos textos ele será levado a compreender coisas que a religião quer que você compreenda. E não é nada do que a Escritura está querendo te passar. Isso em vários momentos que eu posso citar da Escritura, inclusive momentos chaves. Por isso, tantas teorias, tantas doutrinas, tantas religiões foram criadas.
criadas em cima de traduções bíblicas. Por isso é importante aprender o hebraico. Por isso que nunca na história da humanidade se aprendeu tanto hebraico como está se aprendendo agora. Nunca antes na história da humanidade. O Eterno fez, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, o ser humano compreender, e não só compreender, o ser humano ter vontade, como você está tendo agora, de aprender essa língua incrível, a língua da humanidade desde o princípio, a língua da Escritura, a língua que o Eterno se comunicou com o ser humano. Lashon Kadosh, a língua santa. Quem? Uma promessa que o Eterno fez no profeta Safaniá, né? Sofonias, que traria nos últimos tempos línguas, lábios puros para as pessoas. Ou seja, uma língua santa. O hebraico nunca morreu. Nunca. E agora está mais vivo do que nunca. Então vamos para o hebraico. Ba-ba-yamim. Vamos entender exatamente o que diz isso no texto. Ba-ba-yamim, entrado nos dias. Significa que Yehoshua, ele entrou em cada dia que se apresentou para ele. Como assim ele entrou? Ele chegou no dia, ele entrou no dia. O que é entrar num dia? Entrar no dia é vivenciar aquele dia, é participar daquele dia, é estar presente naquele dia, é fazer algo que marque a sua história naquele dia. E foram muitos dias, está no plural, e a mim, nos dias. Quer dizer que Yehoshua era uma figura influente, participante. Ele realmente vivenciou, aproveitou, viveu os dias. Infelizmente, muitas pessoas viveram 100 anos, mas se você for ver, não há nada, não há marca nenhuma dessa pessoa. Não marcou a vida de ninguém. Por quê? Porque não entrou nos dias. Simplesmente sobreviveu, respirou, comeu, bebeu, respirou, fez as suas necessidades fisiológicas, fez o que ele sempre faz, não incomodou a vida de ninguém, mas também não ajudou ninguém, não deu um conselho a ninguém, não deu um abraço a ninguém, não amou, não plantou uma árvore, não fez nada. Não cuidou de alguém, não deu um conselho, não fez uma tzedakah, não fez nada, não entrou nos dias. Quando é que a gente entra nos dias? Quando a gente marca a vida de alguém. O ser humano sozinho, ele não faz nada, ele não cumpre nenhum mandamento. Sozinho você não cumpre nenhum mandamento. Você só cumpre o mandamento quando você se aproxima de alguém. Quando você tem contato com alguém, com o próximo. É o próximo que faz você cumprir os mandamentos da Torá. A santidade é descrita, toda a santidade é descrita no capítulo 19 de Vaikra, Levítico 19. Inclusive a paraxá chamada Kedoshim, santos. Lá nós temos vários mandamentos que descrevem a santidade do ser humano. E se você ler todos eles, claramente está ligado ao contato que temos com o próximo. Então você entra nos dias quando você sai e faz uma tzedakah, ajuda um necessitado. Quando você dá um abraço em alguém. Quando você faz um gesto de amor para alguém. Quando você abraça seu filho, sua filha, sua esposa, e você fala que ama, e você faz um carinho, seu pai, seu irmão, sua irmã, um amigo, quando você é honesto com alguém, quando você ajuda alguém a levantar, quando você dá um conselho para alguém, quando você ensina algo a alguém que precisa de uma instrução, quando você partilha a sua comida, quando você tem uma causa justa,
e luta por ela, quando você constrói algo, quando você começa e termina algo, isso é entrar nos dias, é viver, é aproveitar. Entrar nos dias é sentar com a família na mesa e partilhar a alegria e aquele momento. É sentar com os parentes, com os familiares e se divertir. Isso é entrar nos dias. Entrar nos dias não é ficar trancado num quarto, longe de tudo e de todos. Não ter contato com ninguém. Não produzir nada. Não fazer nada. A maioria das pessoas, ao longo da história, entra nos dias pouquíssimas vezes. A maioria dos seus dias são nulos. Não viveu quase nada. Yoshua, nós podemos ver a atuação dele em muitos momentos do livro de Shemot, de Êxodo, no livro de Bamidbar, no livro de Dvarim, e principalmente no seu próprio livro. Não é só no livro dele, Yehoshua. Esse homem, de fato, entrou nos dias. Avraham Avinu, outro que é dito que ele entrou nos dias, é só você ler em Bereshit. Quantas coisas esse homem fez, quantos momentos ele participou, quantas vidas ele marcou. E marca até os dias de hoje, já não estando mais entre nós há muitos milênios, mas continua marcando com os seus gestos, com a sua fé, com a sua confiança. Por isso ele é chamado pai da fé. Porque ele deixou demonstrado a fé, ele de fato entrou nos dias. Não estou falando que todos os dias foram assim. Mas ele teve dias que marcaram não só a vida dos que estavam próximos a ele, mas da humanidade inteira. Quando você acordar, acorde cedo, bem cedo, antes do sol se levantar. E coloque esse propósito em você. Eu vou entrar nesse dia. Esse dia eu vou entrar nele. Eu vou aproveitar. Eu vou marcar a vida de alguém. Eu vou fazer algo de bom. Se você fizer pelo menos uma coisa boa no dia, você já entrou nesse dia. Vai passar o dia inteiro sem fazer nada de bom, sem cumprir um mandamento. Alô. Vaiomer Adonai Elav, e disse o Eterno para ele: Atá Zakantá. O Eterno repete isso para ele: você está velho. Batá Baiamim, entrado nos dias, entrou nos dias. Ve'aretz, e a terra, Nishará, ainda resta, Harbe Meod, muito, uma parte muito grande, Lerishta, para ser possuída. Você está velho, entrou nos dias, né? Aproveitou bastante e tal, mas ainda falta muita coisa a fazer. Tem muita coisa, muita terra ainda para ser conquistada. E o Eterno vai citar quais são essas terras. E o interessante é que o Eterno faz esse alerta para Yehoshua, que consequentemente passou para os filhos de Israel, e eles não deram prosseguimento a isso, porque preste bastante atenção às terras que o Eterno vai citar. Olha só, se eles tivessem ouvido a voz do Eterno, muito lá na frente não teria acontecido de tragédias e desgraças para o povo de Israel. Olha só, preste bem atenção. Quando o Eterno diz algo, o ser humano deve ouvir e colocar em prática. Só o Eterno sabe todas as coisas. Para ele não existe passado, presente e futuro. Nós sabemos disso, porque o tempo é que está nele, não ele no tempo. Mas o Eterno já sabe que se eles não conquistarem essa terra e deixarem essa terra lá com esses ocupantes, lá na frente eles terão problemas. Vamos ver quem são esses ocupantes? Zot haaretz ha-nisharet. Nisharet. Ou seja, esta é a terra que ainda resta. Kol Gelilot
Observe, essa é a expressão da palavra Galil. A raiz é Galil, mas está no plural. Galil, no plural, Gelilot. O que é Galil? Galil é uma cercania, é uma região. Ao pé da letra significa uma onda. Por quê? Porque é uma região montanhosa. Você tem a montanha, o vale, outra montanha, e aí assim sucessivamente, entendeu? Montanha, o vale, outra montanha, e por aí vai, Galilot. Galilot, plural, todas as cercanias, Rapilistim, dos palestinos, que as pessoas conhecem como filisteus, porque o P no hebraico pode ser também o F. Essa é uma palavra estritamente hebraica, não é grega, não é árabe, não é nada. É hebraica, nem aramaica, é hebraica. Pelechet significa invasor. Estes povos não são os povos originais dessa terra. Os povos originais dessa terra são os cananeus, que dominavam a parte do mar Mediterrâneo. Claro, os cananeus viviam em toda a região de Canaã. Mas em determinado momento da história, os Pilistim, que saíram do Egito e se juntaram lá primeiramente com os gregos, depois voltaram para a região original deles, mas não foram para o Egito em si, porque já não acharam mais lugar para eles lá. E aí eles foram para a divisa com o Egito, onde tem ali hoje Gaza, Canhunes, Gat, Ekron, Ashdod, Ashkelon. E os hebreus chamaram eles Pelechet, invasor, Pilistim, invasores. Eles sempre foram tratados como invasores, e esses invasores sempre estavam no oeste, no mar. Eles eram majoritariamente moradores litorâneos, os Pilistim. Mas, observe, o povo de Israel, quando começou a conquistar, deixou lá os moradores litorâneos, os que não eram nem cananeus, deixa o litoral por último. Porque eles começaram do Quedem, do leste, e foram até se aproximar do oeste. Foram para o norte, foram para o sul. E deixaram, vai sempre ser conquistado depois, os Pilistim. Eles foram tratar primeiro dos cananeus. O Eterno está dizendo, falta toda essa cercania dos Pilistim. Verhol ha-Geshuri. E Geshur é exatamente outros povos. Um outro povo, Geshur, que fica ao sul dos filisteus, mas ao sul dos filisteus, também divisa com o Egito. Deixaram também lá, sem conquistar. O Eterno está alertando. O que é que vai acontecer com esses filisteus? Vão crescer? Vão multiplicar? Vão fortalecer um exército? E vão afligir o povo de Israel por centenas de anos, até chegar na época de Davi da Meler, do rei Davi. Vai ter a época de Shimshon, Sansão, vai ter momentos terríveis, né? Durante a época de Shimuel, de Shaul Hameler, os filisteus atacando, até que chega a época de Davi da Meler, do rei Davi, que enfim vai pôr uma pá de cal nesse povo chamado Pilistim, palestinos, ou como muita gente chama, filisteus. Vai acabar completamente com o povo. Mas quantas vidas judaicas foram perdidas? Quantas vidas hebraicas, melhor dizendo, foram perdidas durante esse período? Quantas guerras eles tiveram que empreender? Lembre-se, até a própria Arca da Aliança foi levada lá para o templo do Deus deles. Então foi muito sofrimento.
que poderia ser abreviado se o povo tivesse obedecido ao Eterno. Por exemplo, o Eterno disse para Shaul, olha, eu falei desde a época de Moshe sobre Amaleque, que vocês deveriam riscar de debaixo da terra, do sol. Debaixo do sol deveria ser riscado Amaleque totalmente. Olha quanto período chegou e até agora vocês não fizeram isso. Eu quero que vocês façam, que você faça agora, já que você se tornou rei, contra a minha vontade, né? Que o Eterno não queria rei nenhum, nunca quis nenhum rei. Alô? Alô? Ele é o rei. É rei igual às outras nações. Tiveram rei, pronto. Então, já que você é rei, vá lá e acabe totalmente com Amaleque. Ele faz isso? Não. Ele deixa Agag vivo. Agag e a família de Agag. O que é que vai acontecer depois? Um descendente de Agag, quando o povo de Israel está no exílio babilônico, vai pegar todo o seu tesouro, vai dar para o rei Ahasverosh, para que se assinasse um edito real que, numa determinada data, todos os judeus deveriam ser exterminados. Descendente de Agag. Amaleque. Amalequita. Entenderam? O Eterno fala, faça isso, ele já sabe o que é que vai acontecer. Como a história vai se desenrolar. Você pode não entender na hora, mas depois você vai acabar entendendo. E o problema é que quando você vai entender já é tarde demais. Há quanto tempo Israel já deveria ter eliminado esse grupo terrorista, facínora, extremista religioso, fundamentalista chamado Hamas? O nome já diz tudo. Violência. Há quanto tempo já deveria? Porque esse grupo já existe desde 87. Alô? Foram deixando eles viverem lá em Gaza, tomarem conta, construírem túneis e tudo e fazer o que fizeram agora. Por quê? Porque quantos avisos foram dados a eles e eles ignoraram todos. O facínora, líder, o primeiro-ministro de Israel, um facínora. Facínora. Que deixou aquele grupo lá, porque sempre foi a válvula de escape dele. Quando esse grupo atacava Israel, ele saía-se como uma pessoa forte que poderia combater aquele grupo. Ele sempre quis aquele grupo ali para ser sempre a válvula de escape para subir a sua popularidade. Um facínora. E vidas e mais vidas e mais vidas foram perdidas. E vidas e mais vidas e mais vidas em Israel são atormentados todos os dias com os foguetes lançados até hoje. Esse é, sem dúvida nenhuma, o pior exército de Israel de todos os tempos. Nunca se viu um exército tão despreparado como esse. Que saudade de Moshe Dayan. Que saudade de Yitzhak Rabin. Que saudade de Yonatan Netanyahu, o irmão de Bibi, que não tem nada a ver com ele, deixa eu dizer. Que saudade da Operação Thunderbolt. Que foram para um outro país resgatar mais de 200 judeus que estavam presos dentro de um aeroporto em outro país. E foram com aeronaves, com carros iguais aos carros usados pelo presidente de Uganda, com os uniformes iguais ao exército de Uganda, e resgataram aqueles reféns, sem ninguém saber. Quando foram saber, já estavam em Israel os reféns. Que saudade da Guerra dos 6 Dias, que em 6 dias Israel acabou com todas as nações, com todos os exércitos das nações que queriam arrasar com Israel. Que saudade!
esse exército é pé de chinelo com tanta tecnologia, com tantas armas. Você vê o grupo Hamas continua a lançar foguetes em Israel, isso é um absurdo. Meu celular continua tocando. E quando o celular toca com os foguetes vindo, eu não fico com raiva do Hamas, não. Eu fico com raiva do seu Bibi. Ele acabou com o exército de Israel, com a inteligência, com tudo. Por quê? Porque ele decidiu viver apenas em função dos Haredim, apenas em função dos ortodoxos, dos religiosos. Israel é muito mais do que religiosos. Israel é uma nação incrível, um povo diverso, um povo cheio de vida, de pensamentos, um povo com muita inteligência, com muita tecnologia, com muita história, que não se resume apenas a religiosos. Os parasitas da nação, alô. Eu falo mesmo, eu não tenho medo não. Os parasitas não fazem nada, não trabalham, só vivem no dinheiro do Estado. Tudo que você paga de imposto lá, grande parte vai para eles, para sustentá-los. Para ficarem fumando e fingindo que estão estudando a Escritura. Porque se estudasse a Escritura, não viviam como vivem. Dividiram a nação. Só isso. A nação está completamente dividida. O exército fuleiro, fraquíssimo. De longe não lembra o exército de Israel. Agora ficou... Ninguém sabia, a gente só ficou sabendo disso agora. Que realmente Israel não tem um exército mais como tinha antes. Fraquíssimo. E os inimigos de Israel viram isso. Todos acharam que ao longo do tempo o exército de Israel foi evoluindo, melhorando. Mas não! É muito abaixo do que era o exército antes, mas não tem nem comparação. É um desabafo. Vamos lá. Pode dar dislike, não tem problema não. Pode se desinscrever, não tem problema. Abra o olho e acorde para a realidade. Aqui não tem ninguém aqui ligado à religião. Eu não vou ficar passando pano nessa situação, entendeu? Alô. Vamos lá. Verso 3. Min ha-shihor. Shihor é exatamente um canal. Shihor vem de shahor, quer dizer escuridão. É um canal, um braço do rio Nilo. E esse braço chega até próximo à terra de Israel, ali na divisa com o Egito. Terra essa que foi ocupada há muito tempo pelos filisteus. Mas existia um povo nessa região, próximo aos filisteus, depois eles acabaram completamente. Né? Foram engolidos por os filisteus ou se aliaram a eles e começaram a viver entre eles. Mas fica bem próximo mesmo ao Egito. A água que tem ali é um braço do rio Nilo. Min Shihor, desde Shihor, Asher Alpinei Mitzrayim, aqui, que está sobre a face do Egito, ve Ad Gevul Ekron, até a fronteira de Ekron. Ekron é uma das cidades dos filisteus. Então aqui o Eterno delimitou toda a região dos filisteus. E o povo de Israel não se atentou para isso. Safoná, Lakenani, ao norte, né, para os cananeus, Terrashev, Rameshet, Sarnei, Pilistim. 5 dos príncipes dos Pilistim, dos palestinos, dos filisteus. Vamos ver os príncipes. Ha-Azati, Asa em hebraico é Gaza. Até os dias de hoje. Ninguém lá chama Gaza. A língua inglesa que colocou esse G, não sei de onde tirou. Mas o nome da palavra é Azá, que é a cidade de Gaza. Azá, Azati, os descendentes lá de Azá. Vê Ashdod, uma cidade que
existe até hoje e majoritariamente são habitados por israelenses, pouquíssimos árabes. Mas era uma cidade no passado habitada pelos filisteus palestinos. Ashkeloni, os descendentes de Ashkelon, os habitantes de Ashkelon, outra cidade, essa mais próxima ainda a Gaza, e aparece bastante na escritura sagrada, assim como Ashdod, assim como Ekron. Ashkelon, cidade lindíssima, lindíssima. Tem um parque nacional incrível, maravilhoso. Hagiti, os habitantes de Gat, de onde veio o gigante, entre aspas, 2,20 m. Giti, habitantes de Gat, todas as cidades palestinas, Ekron, habitante de Ekron, Avim, e os Avim, que não eram considerados filisteus, outro povo pequeno que rapidamente desapareceu, foram agregados aos habitantes de Ekron e passou a ser filisteus também, os próximos filhos. O Eterno delimita essas áreas que são áreas que serão majoritariamente habitadas por filisteus, que irão causar um dano irreparável na população de Israel ao longo da história. Os filisteus irão destruir lavouras, plantações, irão queimar campos de trigos, irão matar crianças, mulheres, irão sequestrar outros, irão tomar a mesma coisa que fizeram agora o Hamas, irão levar tesouros, inclusive a própria Arca da Aliança. Matarão sacerdotes, vários do exército de Israel. Tudo isso se encontra no livro de Shemuel Aleph, 1 Samuel. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se eles tivessem atentado para que o Eterno está falando aqui? Hein? Alô? Yehoshua já era velho, entrado nos dias. Mas existia um exército em Israel. Existia pessoas novas. Existia uma geração que tinha prometido, inclusive, que não retornaria para o seu lar enquanto não houvesse dado descanso de todos os inimigos. Ainda falta muita terra para se conquistar. Ainda falta muitos lugares. O Eterno está alertando. Mas o que é que fizeram? Abandonaram essa área depois a gente conquista. Abandonaram a área a pior área de todas, a mais complicada, a mais complexa. A área do mar Mediterrâneo. A área dos invasores. Deixaram ali e sofrem até os dias de hoje. Alô? Miteiman, de novo, mesma expressão. Desde a mão direita, o Eterno usa a mesma expressão dos patriarcas. Mão direita significa sul. Kedem, o sol, quando nasce. Kedem, ou seja, para frente. O Kedem é o leste. Abre a mão. Mão direita é o sul. Mão esquerda é o norte. Alô? Desde o Miteiman, desde a mão direita, ou seja, desde o sul, Kol Eretz HaKenani, toda a terra dos cananeus, até o sul, até chegar no Mar Vermelho, no Yam Suf, Mar do Fim. O Meará e a caverna, Asher Lat Sidonim, que está para os Sidonim, aí já é a mão esquerda, lá no norte, Ad Afeká, até Afeká. Tem uma região chamada Tel Afek, lindíssima. Ad Gevul HaEmori, até a fronteira dos Emori. Aí já é a parte lá leste, onde está ali próximo a Gilad, próximo a Bashan.
Existem muitos lugares para se conquistar ainda. Ve'aretz ha'givuli, e a terra dos Givuli, a terra das fronteiras. Ve'chol ha'levanon, norte. Estamos falando agora do Líbano, noroeste, né? A parte ali divisa com o extremo norte de Israel, mas mais para o oeste, onde está o mar Mediterrâneo, o Lebanon. Agora outra parte, Mizrach Hashemesh Mibaal Gad. Desde o brilhar do sol, ou do nascer do sol, desde Baal Gad, Tahat Har Hermon, embaixo da montanha do Hermon, Ad levou Hamat, até chegar a Hamat. Até chegar a Hamat. Hamat é uma fortaleza que fica numa das principais cidades da Síria dos tempos antigos. Aparece muitas vezes no livro de Melachim, Reis. Fica próximo ao vale chamado Vale de Orontes, lá na Síria. Muitas regiões que seriam inclusive de Israel, mas que hoje não são. Por quê? Porque eles não tomaram posse. Eles não tomaram posse. A delimitação da nação de Israel, do território de Israel, seria muito, muito maior do que é hoje. Algumas partes que hoje são do Líbano, algumas partes que hoje são da Síria, algumas partes que hoje são da Jordânia, algumas partes que hoje são do Egito. O território de Israel seria muito maior pelo que nós estamos vendo, pelas fronteiras que estão sendo colocadas pelo Eterno. E eles não tomaram posse. Verso 6. Kol Yoshvei Hahar Min ha-Levanon, todos os moradores da montanha, desde o Levanon, Ad Misfrot, já tinha sido falado sobre essa cidade antes, Misfrot Maim, Misfrot, queimaduras das águas, Kol Sidonim, observe o Eterno falando, toda a região dos Sidonim, fica no Levanon, eles não tomaram. O que esses Sidonim foram fazer depois? Cresceram muito e começaram a afligir todos os povos na região. Enriqueceram e só foram destruídos por Alexander Magnus, Alexandre o Grande. Alexandros Romagas, Alexandre o Grande. Foi ele que destruiu Sidonim. Mas o Eterno disse que o povo de Israel deveria fazer isso. E não fez. Anohi, Orishem, eu os deserdei. O Eterno está dizendo, eu os deserdei, me pinei diante, binei Israel, diante dos filhos de Israel. Rak, apenas. Apilea Israel Benahalá Kaasher Tzivitiha. Apenas cairá Le Israel para Israel Benahalá na herança Kaasher Tzivitiha, conforme te ordenei. O que é isso? Apenas cairá. Deve ser sorteado. Vocês vão tomar posse disso tudo que eu falei. E o que é que vão fazer agora? Apenas agora o quê? Sortear. Olha, essa parte aqui é para você, essa parte aqui é para você, essa parte aqui é para você. Quem não vai entrar na herança? Vamos ver? Ve'atá, e agora, Halek, partilhe, et haaretz hazot, esta terra, benahalá, na herança, le tishat, pelas 9 Hashivatim, pelas 9 tribos, Hatzi e a metade, Hatzi, metade, e a metade,
Hashevet HaMenashe, e a metade da tribo de Menashe. 9 tribos. Por que 9 tribos? Porque 2 tribos, atenção, preste atenção, 2 tribos rejeitaram a terra de Israel. Quem são elas? Reuven e Gad. Nós queremos essa aqui. Do outro lado do Iardê, do outro lado do Jordão, nas planícies de Moab. Bashan, tal, Edrei, por causa do gado que eles viram lá, cresceram os olhos. Reuven e Gad. Mas teve metade de uma tribo, chamada Menashe, que disse, nós também queremos. Mas a outra metade disse, não, nós vamos atravessar e vamos ficar junto com todos os nossos irmãos, vamos tomar posse da terra, a gente queria tanto, sonhou tanto. A outra, não, tá bom aqui demais. Então, são 2 tribos e meia que não atravessaram. Então, são 9 e meia que irão receber a herança. Mas não tá faltando mais uma? Hein? Alô? 2 mais 9, 11. Meia mais meia, 12. Mas não está faltando mais uma? Porque são 12 filhos de Israel. Quem? 12 filhos. São 12 filhos de Israel, mas só que teve menos um, que não tem herança. Fica 11. Quem são esse que não teve herança? Levi. E aí você tem, mas dessas 11 aqui, uma delas vai ter dupla herança, que é exatamente Yosef. Então de 11 passa a ser novamente 12. Seriam 13 com Levi, mas Levi não tem herança. Pronto. Agora fechou, né? Entendeu? São 12 tribos, 12 filhos de Israel. Quando vai partilhar a herança, Levi fica de fora, não tem herança. Torna-se 11. Você pega os 11 e divide em 12 pedaços. Por quê? Porque o primogênito tem dupla herança. O primogênito não será considerado Reuven. O pai Yaakov determinou que seria Yosef. Yosef pega os seus 2 filhos e passam a ser a herança. Dupla herança. 11 mais 1, 2. Mais um que é Levi que não tem, 13. 13 pedaços, não 13 tribos em si. É? Porque você pode considerar Yosef uma tribo só. Menashe e Efraim. É Yosef. Mas na questão de herança, eles passam a ser tribos. Na questão de filhos de Israel, quando coloca a pedra no peitoral do sacerdote, ali estão o nome dos 12 filhos de Israel. Os portões da cidade estão ali o nome dos 12 filhos de Israel. Não os 12 pedaços de herança. Não. Diferente. Há uma diferença entre os 12 filhos de Israel e as 12 tribos de Israel. Entende? E aí não são 12 tribos, são 13. Porque tem mais Levi. Então você tem que ver os filhos de Israel em relação aos patriarcas e os filhos de Israel em relação à herança. O Eterno está falando aqui. Toda essa região deveria ser dividida entre eles. Mas por que não foi dividida? Foi dividida. Mas tomaram posse? Não tomaram. Muitas dessas tribos que foram, essa parte aqui é sua, vai e tome posse. Não tomaram. Não obedeceram. Vamos ver o último texto de hoje. Imo Hareuveni, com ele os descendentes de Reuven, Verhagadi e os descendentes de Gad, Lakhu, receberam, tomaram, Nachalatam, Nachalá é herança, Nachalatam, a herança deles, Asher Natan Lahem, que deu para eles Moshe, Be'ever Hayarden, no atravessar do Jordão. Qual dos dois? Do lado oeste ou do lado leste? Aqui diz Mizraha, do lado do brilhar do sol, do nascer do sol. Asher Natan Lahem, conforme deu para eles Moshe. Como é que Moshe é sempre chamado na escritura?
Mashiach? Não. Eved, Mashiach eram os sacerdotes, os reis. Eved Adonai, servo do Eterno. Não existe título mais importante do que esse na Escritura. Esse é o título mais especial que existe. Eved Adonai, servo do Eterno. Esse é o maior privilégio para um ser humano, ser chamado de servo do Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Esse foi o momento do hebraico número 13. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde. Peço perdão se ofendi alguém aqui nessa noite. Me perdoe. Foi apenas um desabafo, sincero e honesto. Mas totalmente aberto ao contraditório e ao pensamento contrário e diferente. Não tem problema. Eu vou continuar pensando dessa forma. Não tem. Eu conheço muito bem o que eu falei. Eu tenho certeza do que eu falei. Mas estou aberto sempre ao contraditório. Você pode pensar diferente de mim. E eu vou continuar sendo seu amigo, sendo seu irmão, do mesmo jeito. Respeita a minha opinião. Eu respeito a sua numa boa também. Sempre vou respeitar. Mesmo que você não respeite a minha, eu vou continuar respeitando a sua. Posso ter me excedido e peço perdão se eu ofendi alguém. Grande abraço a todos. Shalom. Até a próxima. Que o Eterno te abençoe.